Obrigado por terem vindo. Obrigado pelo convite. Aqui a intenção era eu falar um pouquinho sobre complexidade nesse contexto de inovação, né? Eu dirijo a Super. Super é um título que tem inovação muito entranhado no DNA, é um valor muito importante para a gente. Super é uma publicação sobre ideias, a gente está sempre em busca de ideias novas, então inovação é uma coisa muito... é um valor, é um atributo da marca muito importante, né? A razão de terem me convidado para falar um pouco sobre isso é uma matéria recente que a Super fez, que fala de complexidade, que eu acho que pode jogar um pouco de luz. Eu vou falar em termos mais teóricos do que práticos, mais de conceitos do que de cases, mas que eu acho que pode jogar um pouco de luz sobre tudo que está sendo debatido aqui nesses dias, né? Eduardo me contou um pouco o que se falou nos últimos dias sobre as condições para gerar inovação, sobre como você precisa de um ambiente certo para a inovação surgir, né? A inovação não surge do nada. Eu acho que essa discussão que eu queria trazer para vocês ajuda a entender como é que você faz isso acontecer. Eu queria começar de um jeito que a gente lá na Super começa com frequência. Começar olhando para o problema que a gente tá querendo discutir, né? Começar se perguntando por que a gente está falando de inovação. Por que tem quase que uma obsessão global sobre inovação hoje em dia, né? Inovação é basicamente fazer as coisas de um jeito diferente, né? Por que a gente vive numa época em que a gente quase que dá de barato que fazer de um jeito diferente é melhor? Inovar é quase que um valor em si, né? Você criar algo novo é quase que uma vantagem em relação ao jeito velho de fazer as coisas, né? Para mim, a resposta para essa questão, né? Então, esqueci de passar meu ponto de interrogação, né? Por que a gente está falando de inovação aqui? Eu acho que a chave dessa questão tem a ver com isso. Tem a ver com um tremendo aumento da complexidade do mundo. Esse aumento de complexidade gerou uma situação que mudou as regras do jogo. E que você está realmente precisando mudar a lógica com a qual você trabalha para lidar com a complexidade. Eu não sei quantos de vocês sabem o que quer dizer complexidade, né? As pessoas tendem a achar que complexidade é sinônimo de complicação. Não é bem isso, né? Complexidade é uma medida objetiva, na verdade. Complexidade é a medida do número de partes que um sistema tem conectadas entre si. Quanto mais conexões entre as partes do sistema, mais complexo ela é. Né? Você pega um sistema que tem 80 bilhões de partes, cada uma delas com centenas de conexões com outras, como cada um de vocês tem dentro da sua caixa craniana, que é o seu cérebro. Esse é um sistema imensamente complexo. Um outro jeito de definir complexidade é o número de respostas que um sistema é capaz de dar. Eu descrevi o cérebro de vocês, né? Vocês têm 80 e tantos bilhões de neurônios com centenas de conexões entre cada um deles. O seu cérebro consegue dar um número quase infinito de respostas, né? Tem quase infinitos caminhos que podem ser percorridos entre esse número gigantesco, monumental de partes, com muitas conexões entre si. Bom, a questão é que a gente vive num mundo mais complexo de todos os tempos, né? Se complexidade é o número de opções que você tem, fica fácil de entender o aumento brutal de complexidade que aconteceu no mundo na duração das nossas vidas. Né? Eu lembro que, quando eu era criança, para assistir televisão, eu podia escolher entre a Cultura, SBT, Globo, Record, Manchete, Gazeta ou Bandeirantes. Hoje, a minha TV tem 706 canais. E, na verdade, tem 2 em coreano. E, na verdade, esse número de opções de canais na TV... é só um pedacinho do número de escolhas que eu tenho, né? Cada um tem seu próprio canal de TV. A cada minuto se produz mais conteúdo audiovisual do que qualquer um de nós vai conseguir assistir ao longo da vida inteira. Esse aumento tremendo do número de opções está em quase todas as esferas da vida. Né? Se você olhar, por exemplo, o número de opções profissionais que uma pessoa tem à sua frente. Né? Quando eu penso na minha filha, que tem 1 ano e 3 meses, a quantidade de escolha que ela vai ter. Eu lembro de conversar com meu avô, quando eu estava escolhendo minha carreira, e na cabeça dele eu tinha 3 opções: direito, medicina ou engenharia.
A minha filha vai ter bilhões de opções, literalmente, né? Basicamente, qualquer opção está aberta para ela. Você encontra em lugares até mais triviais esse aumento tremendo do número de escolhas, né? Antes, quando você preenchia um formulário na categoria gênero, você podia escolher masculino ou feminino. Hoje, no Facebook, tem 56 opções de gênero. Esse aumento tremendo de opções se deu em todas as esferas da vida. A gente escreveu sobre isso, né? Isso é uma matéria que a gente fez na Super, ela está online para quem quiser, para quem se interessar sobre o tema, quiser ler um pouco mais sobre isso. Essa aqui é a ilustração que segurou a reportagem, uma grande linha de montagem que ajuda a gente a entender esse aumento absurdo da complexidade do mundo, né? Esse aumento absurdo de complexidade pede um surto global de inovação. Ele exige que a gente pense de um jeito diferente. Não é o primeiro surto global de inovação que acontece. Exatamente 100 anos atrás aconteceu um outro, que pode ser sintetizado nessa imagem aqui. Essa é a primeira linha de montagem do mundo. Ela tem 100 anos, na verdade 101 agora, de 1913. A Ford criou... Na verdade, não foi uma inovação de uma pessoa. O mundo pedia um aumento da escala das coisas, né? Tinha 5.000 carros nos Estados Unidos e na virada do século, na virada para o século XX, 10 anos depois já tinha milhões, né? Então teve uma demanda crescente, tremenda por mais produção. E foi nesse contexto que em Detroit se desenvolveu a linha de montagem. No comecinho do século XX, então, teve um imenso surto de inovação, teve uma mudança na lógica do mundo, teve um aumento tremendo na escala de tudo, de toda a indústria, mas não só de toda a indústria. Você olha para os serviços públicos, teve um tremendo ganho de escala na saúde, na educação, muito mais gente teve acesso a serviços públicos, né? A linha de montagem mudou a lógica do mundo. E o que a gente vê hoje é uma sensação, de certa maneira, semelhante. O mundo está pedindo uma mudança tremenda de lógica. O grande ponto que eu queria discutir com vocês é que tem uma mudança, tem uma diferença enorme entre aquele surto de inovação de 100 anos atrás e o que está acontecendo agora. E, para entender essa mudança, tem que entender um pouquinho os princípios da complexidade. Como é que funciona a complexidade? Na Super, a gente foi pesquisar esse assunto, né? Tem a coisa de 50 anos, uma nova ciência que foi surgindo, que é a ciência da complexidade, que tem alguns princípios que ajudam um pouco a entender essa questão. Muito do que eu vou dizer hoje é tirado da obra de um teórico da complexidade chamado Yanir Bar-Yan, que escreveu um livro chamado Getting Things Done. Não, Making Things Work, fazendo as coisas funcionarem, que é um livro sobre como é que você faz as coisas funcionarem no mundo complexo. O livro é complexo, tinha que ser, mas eu acho que dá para sintetizar a tese central dele com um princípio bem simples de entender. Todo sistema complexo ele tem duas características fundamentais: a escala e a complexidade. Né? Então, estou falando do cérebro, vamos usar o cérebro como exemplo. O cérebro tem uma escala, né? A escala dele é esse tamanho aqui, uma extensão de 80 bilhões de neurônios. Mas ele tem uma complexidade também. A relação entre cada neurônio com um neurônio vizinho é cheia de complexidade, né? É cheio de conexões, é cheio de interligações, é cheio de comunicação química. Esse princípio vale para todo o sistema complexo. Você sempre vai ter que lidar com essas duas coisas quando você fala de complexidade. Você sempre vai ter que lidar com escala, você sempre vai ter que lidar com complexidade. Então, quando a gente fala de inovação, é importante você ter a compreensão de em qual dessas dimensões você precisa inovar. Você precisa inovar na escala ou você precisa inovar na complexidade? Deixa eu tornar um pouco mais concreto esse papo de louco que eu estou falando aqui para vocês. Vamos pegar um exemplo concreto, o nosso corpo, o sistema de defesa do nosso corpo. O nosso corpo tem dois sistemas para se defender, que são dois sistemas muito diferentes, completamente diferentes um do outro. Um desses sistemas serve para a escala. É o que a gente chama de sistema neuromuscular. O cérebro que dá uma ordem para o nervo, que dá uma ordem para os músculos, que aciona os ossos, e você consegue gerar uma ação de grande escala.
né? Tem um sujeito ameaçador no meio da rua, você dá uma ordem para o sistema neuromuscular, você dá um soco nele, ou você sai correndo. É uma ação de grande escala. É ótimo para lidar com ameaças grandes, né? Tem um carro vindo na sua direção, seu sistema neuromuscular dá uma ordem, você sai da frente do carro. É o sistema que te permite se defender de sistemas de ameaças grandes. Só que você tem um outro sistema de defesa que é completamente diferente desse, que é o sistema imunológico. O sistema imunológico ele funciona com uma lógica completamente diferente. Se o sistema neuromuscular ele é centralizado, hierárquico, é o seu cérebro dando uma ordem e todo mundo envolvido agindo na mesma direção para gerar a escala, o sistema imunológico ele não é hierárquico, ele funciona em rede. Cada um dos milhões de células imunológicas que você tem no corpo age com autonomia. Cada uma delas tenta detectar inimigos, cada uma delas tem uma certa liberdade para imaginar estratégias para lidar com cada um desses inimigos. O sistema imunológico ele é ótimo para ameaças de pequena escala, mas de imensa complexidade. A cada minuto entra um invasor no seu corpo. Se você precisasse de uma ordem do seu cérebro para lidar com cada um desses, você morria muito rapidinho. O sistema imunológico tem esse poder de como ele age em rede, como são milhões de agentes autônomos trabalhando ao mesmo tempo. Ele pode inovar e criar estratégias o tempo todo para lidar com essas ameaças. Quando alguém faz algo que dá certo, uma coisa que acontece é que essas células do sistema imunológico se comunicam umas com as outras, quimicamente. Assim que uma estratégia dá certo, o corpo todo fica sabendo disso. E daí o corpo começa a conseguir agir em escala também. Todas as células começam a ser capazes de atacar aquele inimigo usando a estratégia que aquela uma célula tinha identificado. O fato é que nós precisamos desses dois funcionando bem. Não adianta nada você ter bíceps fortíssimos para te proteger de uma gripe. Não faz nenhuma diferença o seu sistema imunológico ser super eficiente se você precisa bater num cara maior que você. Você precisa dos dois funcionando bem. E você precisa de uma estratégia diferente para lidar com cada uma dessas dimensões da complexidade. Você precisa ter uma estratégia para a complexidade e você precisa ter uma estratégia para a escala. Boa parte dos problemas que não só nós aqui na Abril, mas quase todos os sistemas complexos do mundo estão enfrentando hoje em dia, cidades travando, sistema de produção travando, lixo acumulando, recurso natural se esgotando, sistema político que não faz mais menor sentido, o trabalho perdendo sentido para as pessoas, sistema de educação que já não atende mais às necessidades. Onde você vê complexidade hoje em dia, você vê uma crise. Nesse sentido, a nossa não é a única, né? Tem crises por todo lado por causa desse aumento brutal de complexidade. Onde você vê isso acontecendo, você consegue reconhecer nesses sistemas essas duas dimensões. Sempre tem escala, sempre tem complexidade. Eu falei para vocês da linha de montagem, que é a grande inovação de 100 anos atrás. A linha de montagem é o sistema perfeito para lidar com escala. A linha de montagem faz um pouco o que o sistema neuromuscular faz. É um sistema hierarquizado que dá só uma resposta de cada vez, e a resposta é basicamente sempre a mesma, né? Não era isso que o Henry Ford dizia, que você pode escolher qualquer cor para o seu carro desde que seja preta? Né? Os sistemas hierarquizados eles dão sempre as mesmas respostas, né? É assim que eles funcionam. E eles só conseguem dar uma resposta de cada vez. Ao longo dos últimos 100 anos, a gente ganhou escala de um jeito absurdo, de um jeito impressionante. Não é à toa que a população do mundo aumentou de um pouco menos de 2 bilhões para mais de 7 bilhões. É um aumento da população quase inacreditável. Se você para pensar, como é que aconteceu isso, né? O que aconteceu foi que, enquanto a gente cuidou da escala, a complexidade ficou abandonada. Quase todas essas grandes crises que eu descrevi para vocês é um colapso da complexidade. É a complexidade se perdendo no meio do nosso esforço de lidar com escala.
E daí, trazendo de novo para o contexto da Abril, Abril, como todas as grandes empresas do século XX, é uma empresa que se formou para lidar com escala. A questão agora é a gente aprender a lidar com esse crescimento tremendo de complexidade do mundo. Isso aqui é um pouco uma descrição, então, de como esses sistemas funcionam diferente. É difícil até de perceber isso, mas os pontos descritos nesse diagrama são os mesmos, né? Muda só o jeito deles se conectarem. Esse sistema aqui só gera uma resposta de cada vez, assim como o neuromuscular. Cada ordem tem que sair do centro para chegar em algum lugar e gerar uma resposta. Esse sistema, com os pontos interligados, ele consegue gerar respostas o tempo todo. Esse é um diagrama clássico para entender a diferença que faz o jeito que você estrutura um sistema, não é o jeito que as peças do sistema estão conectadas. Para dar um outro exemplo prático, né? Uma área da humanidade que estudou a ciência dos sistemas são os militares, né? Principalmente os militares americanos, que lidam com uma complexidade gigantesca, né? Então, você pensa, por exemplo, num destroyer, né? num grande navio militar, que é capaz de agir numa escala gigantesca, né? Ele tem um poder de fogo gigantesco, né? Ele consegue destruir basicamente qualquer coisa que esteja nesse raio em volta dele. Ele é ótimo para a escala, né? Você, com um navio dele, você consegue destruir uma cidade, basicamente. Só que um navio desse não age na complexidade. Ele não consegue dar respostas com agilidade. Quando ele precisa mudar de direção, demora horas, né? Quando ele tem uma ameaça pequena, o poder de destruição dele, ele está ajustado para a escala. Ele não consegue lidar com uma ameaça pequena, né? O exemplo que o Bar-Yan cita no livro dele é o exemplo do USS Cole, que foi um navio como esse, americano, que foi afundado por um barquinho da Al-Qaeda 7, 8 anos atrás, né? Uma pequena ameaça na complexidade pode destruir um grande sistema que está montado para a escala. E no mundo de hoje, onde as pessoas lá fora, as pessoas no mundo lá fora, elas estão ligadas em rede. Então, as pessoas no mundo lá fora, elas têm a capacidade de agir na complexidade. No mundo de hoje, ser um navio imenso que atua só na escala nos deixa expostos há uma quantidade imensa de ameaças na complexidade, né? Você age num mercado gigantesco. Nos anos 80 funcionava, né? Nos anos 80, qual que era o negócio principal da Abril? A Abril fazia publicações de massa, publicações para escala, pegava essas audiências que a gente atendia, que eram audiências imensas, audiências de centenas de milhares de pessoas, e vendia para anunciantes, né? Uma operação de imensa escala. O problema é que, hoje em dia, no mundo mais complexo, o número de audiências é gigantesco, é muito maior. Você não consegue mais fazer aqueles pacotes imensos e vender para os anunciantes, né? Todo o nosso modelo de negócios fica sob ameaça no mundo mais complexo, né? E você começa a ter que lidar com essas milhões de ameaças pequenininhas, de baixa escala. Cada uma delas parece inofensiva, mas como é que você age contra essa rede imensa de opções que tem no mundo, né? O que eu estou dizendo aqui, basicamente, é que qualquer operação complexa precisa ter uma estratégia para cada coisa, né? A Abril talvez tenha que começar a se repensar, em vez de ser só um grande navio bombardeiro, ela precisa ter uma tropa de naviozinhos também olhando para todos os lados, né? E essa tropa precisa estar organizada de um jeito diferente. Ela precisa estar ligada em rede. Era assim que a gente trabalhava, né? A gente tinha o nosso... Essa é a super. A gente tinha a nossa revista, que chegava numa circulação gigantesca, e ainda chega, a gente ainda tem uma circulação na revista mãe de 350 mil exemplares, uma das revistas mais lidas do Brasil. Mas a gente fazia só isso, né? A gente jogava conteúdo em grandes quantidades
para um público que a gente considerava mais ou menos homogêneo. As pessoas lá fora eram basicamente todas parecidas umas com as outras, do nosso jeito de ver. Tinha uma baixa complexidade desse público, né? Cada vez mais a gente tem que estar preparado para fazer isso, né? Para conversar de jeitos diferentes com públicos diferentes. A questão é que, para fazer isso, não é só uma questão de tomar uma decisão. Não é só uma questão de, pô, agora em vez da gente fazer um produto só, vamos fazer 40. Você tem que se estruturar diferente. Você tem que pensar a organização toda de maneira diferente. E, acima de tudo, você tem que fazer aquela diferença fundamental entre o sistema neuromuscular e o imunológico. Você tem que se conectar em rede com seus mercados. A gente, na Super, até por uma questão de Super não ser um título prioritário da Abril, então é um lugar que sempre teve baixo investimento, que a gente sempre teve que se virar para resolver os nossos problemas, a gente foi sendo forçado a entender isso na raça. Não porque a gente tenha estudado os princípios da ciência da complexidade, mas porque a gente tinha que descobrir um jeito de continuar trabalhando, mesmo com a equipe desse tamanhinho e mesmo sem investimento, né? O que a gente fez? A gente deshierarquizou a redação. Hoje em dia lá está todo mundo fazendo matéria e boa parte das coisas que a gente produz nem passa pela minha mão antes de ir para o mundo. Até porque eu estou fazendo matéria também, porque todo mundo precisa fazer. Agora, uma coisa que a gente fez também sem pensar foi que a gente foi se conectando numa imensa rede de pessoas ao nosso redor. A gente, em vez de ter só uma equipe que jogava produtos no nosso mercado, a gente começou a ter parceiros. Esses parceiros eram contratados como freelas, mas eram gente conectada com questões específicas, que faziam produtos editoriais para a gente. Tem pelo menos umas 200 pessoas ao nosso redor que trabalham todo mês para a Super. Hoje em dia, em termos legais e de recursos humanos, isso é um pesadelo para nós, porque o nosso sistema de contratação é o sistema tradicional. As pessoas assinam um CCDA, tudo que elas fazem é de nossa propriedade. É um pouco a lógica da escala, né? A lógica que você tem que ser dono de tudo e você é dona do trabalho dos outros. Isso aqui é só um exemplo das coisas que a gente tem feito nos últimos anos nesse regime de parceria, né? Esse é um filme que vai estrear no cinema no mês que vem. Em grande circuito, vai estrear no mundo todo, no mundo todo não, no Brasil todo, em pelo menos 20 praças do Brasil, nas 20 principais cidades brasileiras. A gente já sabe que vai ter pelo menos 30 salas, que para um documentário é talvez uma das maiores estreias da história do cinema brasileiro. Como é que a gente pôs isso de pé? A gente não é uma grande produtora, a gente tem uma capacidade financeira gigantesca. O que a gente fez foi tecer parcerias. A gente trouxe um projeto de filme que já existia, com gente que se identifica com a nossa marca, e daí a gente tem a vantagem de ter uma marca muito querida, né? Super é hoje, como mediram pesquisas, a marca mais querida do mercado editorial, uma marca que as pessoas têm uma boa relação, é uma marca que se posiciona horizontalmente, até por não ser hierárquica, até por ter uma lógica mais horizontal, ela tem um approach mais amigável. As pessoas gostam de Super, né? As pessoas têm uma relação afetiva. E eu falo do público lá fora, mas falo também dessa comunidade criativa que está ao nosso redor, que são os nossos colaboradores. Né? Tinha uma equipe de produção começando a fazer o filme e a gente entrou no barco. Como parceiros, a gente é sócio do filme, cada real de bilheteria que for feito com esse filme vai ser dividido entre nós e eles. Eles tinham a ganhar com a nossa marca, a gente tinha a ganhar com a capacidade de produção deles, né? Isso é só um exemplo das 1000 coisas que a gente está fazendo hoje em dia, né? Uma das coisas que a gente está fazendo é criar novos produtos digitais. Cada matéria da Super vira um livro, um mini livro, que é o e-single, que é comercializado em plataformas que a gente não controla, plataformas que não são nossas, em plataformas lá fora, e também em regime de parceria com os nossos colaboradores. O que a gente quer fazer num futuro bem próximo é estruturar a nossa lógica de trabalho com esse time de colaboradores em volta da gente desse jeito.
Isso vai exigir não só mudanças no nosso processo interno da redação, mas mudanças no jeito da empresa toda encarar o que a gente faz. Né? Uma das coisas que deve ser a minha bandeira no próximo ano é defender a criação de um regime diferente, de um jeito diferente da gente se relacionar com colaboradores. A gente poder tecer essas parcerias, não com o sistema tradicional de contratação, de freela, mas realmente tecer parcerias. Você chamar grupos criativos, vocês vão fazer um produto junto e a gente é sócio desse produto. Hoje em dia é muito difícil trabalhar desse jeito. E esse arranjo não é um detalhe. Esse arranjo é o que torna possível você trabalhar numa lógica diferente, que torna possível você agir na complexidade. Eu não estou dizendo que o futuro da Super seja fazer filmes ou produtos digitais. O futuro da Super passa muito pela revista mensal, que tem 350 mil leitores e que tem 230 mil assinantes, e que é o nosso grande navio destroyer, e que é onde a gente ganha escala, mas a gente não tem dúvidas de que, à medida que o mundo vá ficando mais complexo, ele vai. Isso se tem uma tendência ao longo da história da humanidade imutável, é o fato de que a sociedade só fica mais complexa. Né? Isso nunca deixou de acontecer. Você pega um gráfico da complexidade da sociedade humana, ele anda assim. Acelerou nos últimos 100 anos, mas ele só fica mais complexo. A gente sabe que cada vez mais agir na complexidade vai ser mais importante em relação a agir na escala. Talvez por mais 10 anos a escala continue sendo o nosso maior negócio. Mas a gente sabe que as curvas vão se cruzar em algum momento. Não sei exatamente quando, essa é a pergunta de $1 milhão, ninguém sabe exatamente quando, mas a gente sabe disso. A gente sabe que o futuro está na complexidade. O futuro está na capacidade de se entranhar nos mercados. Porque funciona assim, a gente tem essas 200 pessoas conectadas com a gente em rede, em volta da gente, e cada uma dessas 200 pessoas está conectada a outras 200 pessoas que admiram o trabalho delas, que apreciam aquele tipo de coisa, que têm interesse naqueles temas. É assim que a gente vai cada vez mais chegar no público, por rede. Irradiando, né, como uma raiz de planta, e não como uma torneira despejando a mesma coisa igual no país inteiro. A gente sabe que é para aí que a gente vai caminhar. Né? Então, cada vez mais a lógica vai ser de rede, com um monte de gente produzindo coisas para um monte de gente, com grandes comunidades criando e compartilhando conteúdo. A gente quer estar tecido nessa rede, a gente quer estar entranhado nessa rede. A gente quer, quando eu penso no futuro da Super, quando eu penso na Super daqui a 10 ou 15 anos, eu penso numa marca que tem um portfólio gigantesco de coisas, que tem um projeto editorial. Já é assim, né? Hoje é difícil de definir exatamente qual que é o projeto editorial da Super. Você não resume o projeto editorial em uma frase. Vai ficar cada vez mais difícil de definir. Mas o que dá para definir, sim, é quais são os valores da sua marca. Né? O que é atributo dela, o que é importante para ela. No nosso caso específico, é importante para a super inovação, é importante ideias, é importante a ideia de difundir conhecimento, a ideia de facilitar conhecimento, de hierarquizar informação, de ajudar as pessoas a entenderem fenômenos complexos. É por isso que a gente escreve sobre esse tipo de coisa. A gente vai atuar no mercado a partir desses atributos, não só fazendo uma revista, mas prestando esse serviço de ajudar as pessoas com informação, estando entranhado na rede, estando entranhado nas redes que cada vez mais vão definir a lógica de como o mundo funciona. Então, quando a gente fala de inovação, voltando ao assunto, a questão não é simplesmente inovar por inovar. Né? A questão não é... E todo mundo aqui sabe que a gente precisa inovar. A questão é que inovar no quê? Qualquer coisa velha que eu deixar de fazer e fizer uma coisa nova, eu melhorei? É isso que é inovação? Inovação é trocar os processos que você já tem por um outro novo, e porque é novo ele é melhor? Eu fico achando que a gente fala muito em inovação, mas inovação, na verdade, é um guarda-chuva para várias coisas diferentes. A questão não é inovar por inovar.
A questão não é inovar só para fazer coisas novas, só para fazer diferente. A questão central é você entender que no mundo complexo você precisa ter uma estratégia para a escala e uma estratégia para a complexidade. Você provavelmente vai morrer na praia se você tiver só uma delas. Provavelmente vai faltar alguma coisa na sua operação. Não adianta nada também você ter uma relação incrível com o seu público se o seu público é de 3 pessoas. Né? Você precisa de escala, você precisa escalar a sua complexidade também. Quase sempre a inovação que as grandes organizações precisam é dessa ordem. Quase sempre as pessoas lá fora, ligadas em rede, que estão empolgadíssimas com as novas possibilidades, e eu não sei se vocês estão percebendo isso também, mas para mim está muito claro que boa parte das coisas realmente interessantes que estão aparecendo não estão aparecendo em grandes organizações, estão aparecendo criadas por gente solta lá no mundo, ligada só em rede, um com o outro. Mas essas pessoas, elas não conseguem pagar a conta no final do mês. Né? Se você está só... Essas aqui. Se você está só ligado na complexidade, só vivendo em rede, e você não escala nada, nada vira um negócio. Você precisa dessas duas estratégias. Né? Eu fico pensando que a nossa estratégia, a estratégia do Super, vai partir desse princípio. A gente já trabalha na escala, a gente vai fazer alianças com quem está trabalhando na complexidade, fazendo coisas incríveis, até para escalar as coisas que eles fazem. A gente resolve um problema deles, eles resolvem um problema nosso. É um pouco essa a orientação geral da nossa estratégia para o futuro, e que... agora, independente do nosso caso específico, independente da estratégia específica da Super, eu acho que olhar para esses dois lados, para essas duas dimensões da complexidade, é útil para qualquer organização, para qualquer um que esteja tendo que lidar com algo complexo. E nos dias de hoje, quase tudo é complexo, né? Então, é útil para qualquer decisão. Você saber qual que é a sua estratégia de escala e qual que é a sua estratégia de complexidade. Eu já estourei meu tempo? Já? Não, eu terminei aqui. É só porque tinha a ideia de abrir para perguntas? É isso, gente. Foi meia hora. Alguma pergunta? Alguma ofensa? Só isso então, gente? Já foi meia hora também? É isso? É muito difícil você passar de um modelo de uma redação hierarquizada para uma redação mais onde todo mundo faz tudo e onde todo mundo tem poder ali para editar e para... Como é que você fez essa transição? Bom, eu não fiz, eu participei desse processo. Eu acho que foi um processo que foi conduzido de maneira que não era perfeitamente consciente, muito a partir de 2001, com a chegada do Adriano. Eu estava nesse time. E o que a gente foi percebendo é que as coisas meio que foram se acomodando desse jeito. O Adriano chamava a nossa redação de República de Editores. Teve um determinado momento, isso foi no começo do século XXI, era um momento também de pressão de custos aqui na Abril. Super era um projeto que lutava para se viabilizar financeiramente, porque ela não funcionava muito bem no modelo de escala. Ela não tinha um mercado anunciante claro, ela era uma revista barata, ela não se viabilizava pela circulação nem pela publicidade. Quanto mais revistas a gente vendia, mais dinheiro a Abril perdia. E daí tinha uma necessidade de mudar, né, de fazer diferente. O Adriano optou por reduzir a equipe, e deixou um time mais sênior de editores. Eram basicamente 4 editores que tomavam todas as decisões da revista. O Adriano chegou cheio de ideias, mas eu acho que ele foi logo percebendo que ele precisava da ideia de outros, né? Que ele precisava delegar comando, ele precisava delegar complexidade para os outros. Então, esse time de editores do qual eu fazia parte começou a trabalhar com cada vez mais autonomia. E como a gente reduziu a equipe, a gente percebeu que a gente precisava ir buscar
talento fora da equipe, né? Então, essa rede de colaboradores foi se formando em volta da gente. O Eduardo sabe disso porque ele fazia parte dela, né? O Eduardo chegou para Abril freelando para a Super. E um monte de gente chegou na Abril freelando para a Super, né? A Super passou a alimentar de talento essa empresa porque criou uma onda, né? Em volta daquilo, né? E quase sempre essa mudança de organização, tanto aquela organização de se preparar para a complexidade que eu estou descrevendo, que quase todo mundo precisa fazer agora, quanto essa mudança que aconteceu 100 anos atrás de se preparar para a escala, ela acontece de maneira não planejada. Ela é meio que uma resposta das estruturas para as necessidades do momento. Depois a gente foi tentar entender, né? A Super muito rapidamente passou a ser um sucesso. E hoje a Super é um negócio de sucesso. A Super é um dos maiores negócios dessa empresa. Em grande medida por causa de circulação. Super teve o melhor ano da história em publicidade em 2013. Mas ela continua sendo um projeto mais do que tudo de circulação. E eu fico pensando, por que Super começou a fazer tanto sucesso em circulação? Porque ela está ligada em rede nas pessoas. Ela não é um editor tendo as ideias. É assim, eu simplifico aqui, né? Como se algum lugar fosse assim. Todas as organizações têm complexidade e escala, né? Mesmo as organizações mais rígidas e hierárquicas têm algum grau de autonomia, tem parte das dinâmicas ligada em rede, né? Mas ali a gente mudou a lógica de um jeito muito rápido, né? E o sucesso veio muito rápido também. A gente começou a perceber que as ideias... as coisas que bombavam e que faziam sucesso e que vendiam revista, nem sempre, aliás, quase nunca eram coisas imaginadas pela hierarquia. Era alguém que chegava com uma ideia, você conectava essa ideia num processo e, de repente, surgia alguma coisa, né? Eu sabia disso meio intuitivamente, né? Na adolescência, eu tinha a fama de promover boas festas. E eu nunca fui um cara metódico de organização. E eu lembrava que o meu grande segredo para as festas serem boas era delegar. Era tipo, eu não entendo que música que tem que tocar. Daí você traz alguém e a pessoa vai lá e entende. A gente sabe disso, né? Só que eu acho que tem uma coisa natural da humanidade, que é a ideia de que quando as coisas começam a ficar complicadas demais, você hierarquiza. Você cria um nível a mais de hierarquia, ou você troca o comando e vai para um outro rumo. Isso é a gente tem feito isso desde as sociedades tribais e no geral tem funcionado porque a complexidade era baixa, né? Então, tá muito complicada a empresa, cria uma diretoria para dividir a complexidade, cria um gerente, cria um subgerente, cria o assistente do subgerente. E a questão, e para mim a questão central, é que essa estratégia não vai funcionar. Não vai ser a simples troca de comando hierárquico ou a criação de mais hierarquia que vão tirar esses sistemas em colapso, vão tirar esses sistemas do colapso, né? Vai ser... eu fico pensando em estratégias de algumas empresas, né? As pessoas falam muito do sucesso do Google, né? Como uma referência para os nossos tempos. Google tem muito claramente uma estratégia para escala e uma estratégia para complexidade, né? Google funciona muito bem na escala. Os caras basicamente dominaram a indústria de publicidade quase que no mundo todo. Mas daí Google tem essas coisas que as pessoas contam quase como uma anedota, mas que eu acho muito central para a empresa funcionar. Essa história do tempo de inovação que cada funcionário tem, né? Dos 20% do tempo que cada pessoa que trabalha no Google tem para desenvolver o projeto que quiser. O Google passa a ser uma empresa que não é uma empresa de uma cabeça e milhares de braços. É uma empresa de milhares de cabeças, né? Você criar esses espaços para a complexidade brotar dentro de estruturas hierárquicas, né? Isso pode ser feito de maneira consciente, né? À medida que você vai entendendo como essas coisas são importantes. Mas assim, desculpa, eu enrolei completamente a sua pergunta, mas eu acho que você tem toda a razão. Uma estrutura que já está funcionando de maneira hierárquica, hierarquia é muito difícil de apagar da cabeça das pessoas, né? Alguém que tem comando sobre as pessoas, ela vai lentamente se convencendo de que ela é melhor do que os outros, né? E é difícil de apagar. Eu falo isso de camarote, porque eu trabalhei numa empresa hierárquica por 10 anos, trabalhei aqui na Abril e era diretor,
e tomei a decisão de passar 5 anos fora, num mundo mais horizontal. E eu quase enlouquecia com a dificuldade de chegar a consenso, com a dificuldade de decidir coisas, com o absurdo que vinha na minha cabeça de eu perceber que as pessoas não estão simplesmente acatando aquilo que eu estou dizendo. Você tem que aprender isso, né? Aprender a soltar as coisas e a perder o controle. Perder o controle é importante para as coisas funcionarem na complexidade. Na escala, você precisa de processo muito bem desenhado. Na complexidade, você precisa que o processo não esteja muito bem desenhado, porque parte do que o sistema imunológico faz é testar processos. Vamos ver se desse jeito funciona melhor. Não funciona, para de fazer desse jeito. A gente tem alguns hábitos lá na Super. Um dos hábitos é que a gente não atravanca o processo de fechamento. A revista fecha. Depois que fecha, a gente senta para discutir o que deu certo e o que deu errado. A gente não fica colocando hierarquia na frente do processo. A gente erra por causa disso. E às vezes a gente erra conscientemente. A revista vai para a gráfica comigo sabendo de que podia ficar melhor. A gente conversa e tenta melhorar a história para no mês seguinte não errar igual. A gente erra diferente. Você poderia dizer aqui para a gente alguns exemplos de empresas dentro da nossa indústria que estão indo bem, ou que estão fazendo a lição de casa, ou que estão, sei lá, que são inspiração para o seu trabalho? Olha, até porque o nosso projeto ele foi se desenvolvendo de maneira muito conectada no público, hoje eu falo com muita clareza que Super é um projeto único. Não tem muito como a gente copiar a operação de ninguém, porque até editorialmente Super não se parece com nenhuma outra publicação. Ela foi nascendo organicamente. E eu acho que isso tem a ver com o mundo complexo, né? No mundo de escala, você planeja uma revista para o segmento tal, e você coloca a revista lá e ela é super fácil de definir. No mundo complexo, as coisas vão crescendo organicamente. Então, eu não consigo te responder diretamente, esse é um caminho a seguir. Agora, uma coisa que eu sinto muito claramente é que publicações que têm uma voz, publicações que têm essa complexidade, sabe essas revistas que você quase consegue imaginar uma pessoa no lugar dela, porque ela tem personalidade, porque ela tem complexidade, né? Eu penso na Economist, por exemplo. A Economist não tem nada a ver com a Super em nenhum aspecto. Mas a Economist tem todas as idiosincrasias de um ser humano, né? Ela tem manias, ela tem... Né, ela é super séria num lugar, mas ela tem as legendas mais divertidas da imprensa por outro lado. Né? Ela não é uma revista de economia. Ela é uma entidade complexa que foi se desenvolvendo organicamente ao longo de um século. E que hoje faz sucesso porque ela passou... Né, ela atendia um mercado britânico e dela passou a ser reconhecida como alguém que analisa bem qualquer tipo de coisa. E hoje em dia todo mundo no mundo inteiro quer ler Economist, né? Uma das coisas que eles fizeram também é não desvalorizar o valor do produto editorial. Né? Se assinar um ano de assinatura da Economist é caro, é quase tão caro quanto da Super. Não, é um pouco mais, na verdade. Super é caro também. Assim, eu fico pensando que é muito raro você encontrar um case de sucesso no mundo editorial que não passe por qualidade. Só que qualidade é um termo escorregadio, né? É difícil definir qualidade. E o que eu estou chamando de qualidade é tipo assim, não passe por ter por ter uma voz reconhecível, pelo reconhecimento das pessoas e que esses caras eles têm relevância na hora de conversar sobre tais assuntos. É muito isso que a gente busca. Não é fácil. Obviamente, eu não estou aqui dizendo que a gente tem a qualidade que a Economist tem. Queria ter. A gente erra com mais frequência, a nossa operação é muito enxuta, muito pequena. Mas eu acho que o caminho parte um pouco por aí, parte por consistência, passa por você fazer as coisas bem por muito tempo, ser reconhecido por isso, daí encontrar jeitos diferentes de monetizar e de transformar em valor esse tipo de coisa. Né? Eu falei para vocês que da estratégia geral da Super, que é trabalhar em rede com cada vez mais colaboradores.
uma coisa mais específica que eu acho que ajuda a responder a sua pergunta. A gente acha que no futuro da Super, o futuro da Super passa por atuar em mais mercados. Hoje, Super atua no mercado de mídia. E o mercado de mídia é um mercado que está em declínio. Esse declínio, eu acho que tem limite. As pessoas vão continuar precisando de informação relevante. Mas, para além disso, tem tantos outros mercados que a gente pode atuar. Primeiro, o mercado de venda de conteúdo, né? O mercado editorial de livros. A gente já está atuando, a gente já tem 1 dúzia de livros que a gente faz. E o mês passado, os 5 primeiros colocados na Amazon em e-books eram títulos nossos. E daí é um outro mercado que não está em crise. É um mercado que talvez não tenha uma tendência de crescimento explosivo, mas tem uma estabilidade, uma tendência de estabilidade. O mercado de livros está saudável. Um outro mercado que a gente vai atuar, a questão é da gente encontrar um caminho para entrar nele, porque não é fácil de entrar, é o mercado de educação. A gente acha que Super é uma marca valiosíssima para a educação, porque é uma marca meio que reconhece. Ela é pop ao mesmo tempo que é séria, né? Ela é divertida e séria ao mesmo tempo. Ela é leve e profunda em doses equivalentes, assim, né? Então a gente acha que tem muito valor no mercado de educação, que é meio que dominado por marcas um pouco mais formais. É um outro mercado que a gente quer se expandir. Quando eu falo de aumentar a complexidade, é começar a pensar nos projetos de um jeito quase orgânico. É quase que uma espécie biológica, uma pessoa aproveitando oportunidades, entendendo os atributos únicos de sua marca e atuando de cada vez mais jeitos. Não vai ter uma fórmula única. Cada marca que sobreviver desse avalanche vai atuar de um jeito diferente. Eu estou vendo um monte de exemplo interessante de pessoas fazendo coisas interessantes, eu vou anotando isso, a gente vai incorporando as coisas que têm a ver com a gente, mas para atuar na complexidade, a sua estratégia meio que necessariamente tem que ser única. Ela é a sua estratégia para se conectar no seu público. E é diferente se seu público fosse diferente. Oi. Que você elaborasse um pouquinho mais o drama do print versus digital, ou não é versus, ou como você acha que é. Daí eu falo muito da minha perspectiva, não sou dono da verdade e não sou especialista nesse assunto. É o seu caso, é o seu Mas, DNA. Assim, o que eu vejo hoje em dia? Eu vejo que tanto as publicações meramente impressas quanto as publicações meramente digitais estão num beco sem saída. No caso das impressas, o beco sem saída tem a ver com relevância. Eu faço coisas incríveis na revista, ninguém fica sabendo, a não ser o meu público. Foi-se o tempo em que a revista publicava uma coisa incrível, eu acordava de manhã na padaria e tinha alguém conversando sobre essa matéria lá. Hoje elas estão conversando sobre algo que elas viram no Facebook. Então, tipo, a operação de escala continua funcionando, o meu público está satisfeito, a gente não está perdendo público. Mas as coisas que eu faço que não são digitais vão lá para o meu público e param lá, não saem de lá. As coisas que reverberam são no mundo digital, né? A praça é o Facebook, cada vez mais, são as redes sociais, né? No caso das operações digitais, o dilema tem a ver com percepção de valor, né? Ninguém está afim de pagar por conteúdo digital. Se bem que eu acho que tem a equação do preço justo, isso tá mais do que provado, né? No momento que você oferece um produto que as pessoas percebem que tenha valor e o preço dele é justo, as pessoas vão pagar por isso, né? Eu acho que não tem nenhuma regra imutável de que as pessoas nunca vão pagar por nada digital. Mas, assim, algo digital tende a ter uma percepção de valor mais baixo. Isso vale tanto para o público quanto para o anunciante, o tal dilema dos centavos, né? A história de que né, tão repetida que virou lugar comum, mas a história de que a escala é pequena, né? A escala do negócio que você consegue produzir. Eu fico achando que um casamento entre uma operação digital e impressa é um casamento que tende a beneficiar os dois. Significa ter uma estratégia de escala e outra de complexidade para a mesma operação, né? Quando eu olho para os seus dilemas e para os meus, eu fico pensando, se a gente trabalhasse junto, a gente resolvia os dois. Né? Porque tem... mas, sei lá, né? Eu acho que tem uma tendência nossa de pensar que títulos digitais têm que nascer digitais. Sei lá, não tem uma regra certa para isso, né?
Mas quando eu penso no caso da Super, hoje eu fico pensando como é que eu queria atuar daqui a 5 anos. Eu queria atuar mais ou menos assim. Todo mundo que trabalha na Super publica na internet. Todo mundo tem uma certa autonomia para publicar, as coisas vão ficando prontas e sendo disponibilizadas, mas como a minha operação é fundamentalmente uma operação de venda de conteúdo, eu ia fazer um esforço muito grande de criar produtos digitais, que é algo que a gente já está brincando de inventar, né? E daí, o que é um produto digital? Pô, um conteúdo super legal, super bem organizado, que eu vou consumir em 15 minutos e que eu pago 35 centavos por ele. Ou um conteúdo que eu vou consumir em 1 hora e que eu pago 2,50. Ou um acesso à pesquisa que eu vou assinar por 1 ano. Sabe, você começar a criar produto digital também. Não pensar no digital só como uma plataforma de distribuição gratuita de conteúdo. Até porque eu fico pensando que cada vez mais esse conteúdo gratuito distribuído vai virar commodity, né? E vai perder valor, né? A tendência é ele ter cada vez menos valor. Só que assim, eu falo da minha experiência pessoal. Eu fico frustrado hoje em dia. Eu sei que hoje em dia tem mais bom conteúdo do que em qualquer momento da história. Eu topo com esse bom conteúdo às vezes. Né? Às vezes eu leio um negócio e falo assim, cara, não sabia que uma matéria jornalística podia ser tão boa. E tem por todo lado, né? A questão é que é difícil de achar. E você começa a procurar, tentar entender um tema, é tanto ruído, é tanta... Né? O cara fala isso, daí o outro fala exatamente o contrário. Cada um deixa meio obscuro de onde vem o dado, você não sabe o que foi meramente inventado por alguém, né? Tá todo mundo participando da cacofonia, né? Quando eu penso na estratégia da Super para o futuro, é a estratégia, vamos criar produtos que deem solidez para as coisas, né? Tipo, começou uma guerra, sei lá onde, tem um monte de gente falando todo tipo de bobagem sobre essa guerra, passa 5 dias que a guerra começou, a Super publica um mini livrinho com as coisas que você precisa saber sobre aquilo, você entende esse negócio. Né? A ideia de das pessoas começarem a pensar que tem um assunto que eu não entendo o que eu queria entender. A Super sempre tem um produto que sei lá, vai custar R$5, 10, depende do tamanho, dependendo do tempo que eu preencher da vida do cara, dependendo do tamanho do problema que eu resolver para ele, ter essa percepção de que os caras vão fazer produtos. Fazer produtos foi impossível na internet até outro dia. Parece que vai ser possível nos próximos anos, né? Parece que é uma estratégia viável. Só 2 palavrinhas complexas, pentelhas gringas, mas paywall e unbundling, né? De certa forma você tem um paywall, teu paywall é o print. A questão é como é que isso vai para o digital. E o unbundling, que é desmontar a lógica da revista, que tem muito a ver com a lógica do LP, e poder ter a coragem, que é o que você está fazendo. Você está vendendo picado. Vou vender cigarro picado, que nem a gente comprava na Bahia quando era moleque. Mas a nossa indústria, quer dizer, a indústria do print resiste muito a fazer isso. Te assusta o unbundling? Porque o que você está desenhando é isso, né? Não, o unbundling é a nossa estratégia. E nossa estratégia, só a gente sabe disso, né? Não conta, senão os homens ficam bravos. Tem um monte de obstáculo prático, porque não é assim que essa empresa trabalha hoje em dia. Mas quando a gente pensa em como a gente quer trabalhar a longo prazo, e quando eu digo é a gente mesmo, né? O Bruno não me deixa mentir sozinho aqui, que é da nossa equipe. A gente conversa sobre isso e eu sinto muita receptividade na equipe. Ninguém mais quer fazer só revista. Tá todo mundo afim de experimentar com novos modelos e com jeitos diferentes de trabalhar. Eu fico pensando assim, conteúdo grátis é importante pra caramba, né? Porque senão ninguém mais está conversando sobre o que você faz. A lógica que eu queria ter no futuro de conteúdo grátis é assim, boa parte do nosso conteúdo grátis vai ter uma linha amarrando ele em algum produto. Não amarrando, vai um laço leve, que se você quiser, você quer consumir a gente vai lá e solta de graça um infográfico incrível, a melhor parte de uma matéria. E daí você lê o infográfico e fala assim, legal, queria saber mais sobre isso. R$1,50 você tem a matéria toda. E a gente fica pensando que é um pouco... vocês viram essa palestra? Legal, eu queria comprar essa matéria. Aqui mesmo, com o celular de vocês. Essas transações têm que ficar fáceis, não vai ser aqui, não vão ser nós que vamos
melhorar a tecnologia para que essas transações fiquem fáceis, mas a gente sabe que é essa tendência, né? Já está bem mais fácil, né? Comprar conteúdo, comprar uma música no iTunes, eu tô comprando filme no iTunes toda hora, só eu, ninguém mais, todo mundo pirateia. Mas assim, as tecnologias vão melhorar, né? Vai ficar possível colocar em prática esse tipo de estratégia, é assim que a gente enxerga. Eu acho que tudo que você falou aqui, muita gente por dentro acaba concordando, mas no dia a dia acaba demonstrando que não é assim que pensa. Mas eu acho que vale uma reflexão em cima disso, porque, como a gente acredita nisso, algumas pessoas aqui, por que a gente não tenta um pouco disso mais, né? E eu queria entender de você se as pessoas não tentam um pouco mais disso até dentro da casa, porque tem medo de errar, e esse medo de errar tem um pouco a ver com a cultura brasileira que não aceita erros e não aceita experimentar o novo, né? Então eu queria que você abordasse um pouco essa sua vivência de 5 anos, que você falou que foi um pouco para fora, se você sente que é cultural da empresa, se é cultural do país, por que a gente não tenta mais o que a gente acredita? Eu acho que você tem alguns pontos. Tem uma coisa brasileira hierarquizada mesmo. Tem uma tendência brasileira de achar que o valor das pessoas está vinculado ao cargo ou à conta bancária delas. Isso torna muito difícil as pessoas cederem autonomia, né? Porque elas se sentem diminuídas. E elas se sentem questionadas se a ideia vem de baixo da hierarquia, né? Tem essa, mas assim, não é um problema brasileiro. Talvez seja um pouco pior aqui. Mas a gente está falando de uma cultura nova. Quase toda a cultura corporativa do mundo foi fundada num modelo super hierárquico, que é o modelo da linha de montagem, que foi meio que inaugurado 100 anos atrás. E mudar isso é difícil mesmo, até porque as pessoas que comandam as estruturas são pessoas que estão no alto das hierarquias e que trabalharam por décadas num sistema diferente, né? É contraintuitivo. As coisas que eu estou falando aqui, de que o jeito de se lidar com um sistema em colapso passa por perder um pouco de controle, isso é contraintuitivo. Você vê uma coisa que está indo mal, você quer controlar aquilo, você põe um responsável, você é chefe disso. E é por isso que a gente acha importante ficar falando sobre isso. É por isso que a gente acha que esse é um tema importante de discutir, porque é um pouco um processo de convencimento, de tipo, a gente tem que fazer as coisas de um jeito diferente daquilo que a gente acha que é. Agora, tem um lado da inevitabilidade, né? Como é que essa inevitabilidade se processa? Primeiro, quem não se adapta morre. Né? E isso aconteceu muito claramente nos últimos 20 anos. Né? Estruturas que eram muito rígidas não deram conta do aumento da complexidade do mundo. Né? E assim, isso foi acontecendo naturalmente em quase todas as grandes corporações. Né? Estruturas foram ficando um pouco mais horizontais, foi diminuindo o nível hierárquico. Né? A gente acabou de passar por mais uma reestruturação aqui na Abril, e de novo essa da menos nível hierárquico, vão facilitar a comunicação, né? Porque a hierarquia com passos demais vira um telefone sem fio que ninguém entende mais. Agora, tem uma dificuldade central que é o seguinte, a gente é cobrado pela escala. Né? Quando eu sou diretor de redação, sou responsável pelos resultados financeiros do meu negócio. Eu sou cobrado pelo número, né? Eu sou cobrado por quanto vem de receita, quanto tem de custo, um menos o outro. O trabalho em complexidade, o trabalho em tecer parcerias para fazer coisas que têm uma escala muito menor, mas que eu sei que são definidores para a gente ter um futuro, esse trabalho é quase que um trabalho voluntário que eu faço aqui. Não é trabalho involuntário porque eu sei que é o que vai proteger meu emprego a longo prazo. Mas assim, se eu fizer isso maravilhosamente bem e não cuidar da escala e o negócio diminuir, eu sou demitido, né? Então, tipo, a gente tem muitos incentivos para lidar com a escala e a gente tem poucos incentivos para cuidar da complexidade. Quando o bicho aperta, a tendência é você parar de fazer as coisas da complexidade. É por isso que a complexidade está em colapso no mundo todo, né? Porque as pessoas foram, diante da necessidade de lidar com a escala, deixa para lá, isso a gente vê depois. A questão é que a gente está chegando num ponto em que essa perda de capacidade de lidar com complexidade vai nos matar.
E daí você tem que começar a pensar como é que você incentiva isso, né? Como é que você estimula isso? Ou como é que você cria, né? No caso do nosso corpo, os sistemas para lidar com escala e complexidade são sistemas separados. Será que é esse o caminho, então? Você criar um sistema para complexidade e manter intactos os seus sistemas de escala? Esse dilema não é nosso. Esse dilema é de todo lugar. Eu tendo a acreditar que culturas inovadoras são culturas onde tem mais de uma cultura convivendo. Eu atribuo muito o sucesso da Super ao fato de que, uns 15 anos atrás, tomou-se a decisão que a Super não era um projeto meramente jornalístico, que tinha duas culturas fundamentais no conteúdo editorial da Super, que é a cultura do jornalismo e a cultura do design. E a Super é uma revista onde o designer assina a autoria, onde o conceito de design é tão importante quanto o texto. Eu acho que isso foi criando uma cultura meio única, uma cultura que a cultura jornalística está em crise, isso nos afeta muito, porque tem uma cultura própria florescendo lá. Eu acredito muito nisso desde que eu visitei a Pixar. E na Pixar isso é muito claro, né? Na Pixar tem a ala dos programadores e tem a ala dos animadores. É completamente diferente, são culturas completamente diferentes em permanente competição, porque eles ficam o tempo todo disputando para ver quem que é mais genial. Porque a Pixar faz animações tão inovadoras que eles não poderiam comprar software do mercado. O software do mercado não faz tudo o que eles querem fazer, né? Então eles têm uma área que desenvolve o software onde eles fazem a animação. Isso foi criando uma cultura meio única lá, né? Eu fico pensando que isso é uma das coisas que a gente precisa fazer, um convívio maior entre culturas, né? Uma tensão maior entre culturas, né? Tensão não é brigar, tensão é uma negociação constante. Por que a gente está fazendo isso desse jeito? Porque o manual de redação da Folha... Não, por quê? Que necessidade do público a gente está atendendo? Né? Por que o produto está ficando melhor quando a gente atende isso? A gente precisa ter organizações mais multidisciplinares, um convívio de culturas, a gente precisa incentivar isso. Uma das coisas que a Pixar faz para fazer isso, eles obrigam as pessoas a irem, sei lá, a caixa de correio, você tem que pegar a sua correspondência lá, e lá é um lugar de convívio. Eles ficam estimulando encontro, estimulando as pessoas a saírem dos seus silos. Passa por isso, mas é uma transição difícil mesmo. E é frustrante, eu senti a frustração na sua pergunta. Mas é mais preocupação também, porque eu acho que quem está aqui, principalmente, está muito preocupado. Até com tudo isso que você falou, de qual vai ser a nossa estratégia central, principalmente, até eu que sou do digital, me preocupo muito com isso, porque sinto que é uma deficiência. Então, a gente tendo o macro, a gente consegue, de repente, trabalhar, né, as células distintas, ou, de repente, ter uma célula macro, mas acho que é importante essa reflexão, porque, de repente, essas pessoas mais reais conseguem ajudar até nessa construção. Sem dúvida. Maravilha, então. Denis. Valeu. Obrigado.